O senador Eduardo Girão tratou da tribuna sobre os vazamentos de mensagens do ministro Alexandre de Moraes e de seus ajudantes que mostram ações ilegais para promover a perseguição política. No momento do discurso, ainda não havia sido divulgada a informação de que o TSE era utilizado para dar agilidade às iniciativas de censura do ministro, independente da existência de qualquer indício de crime, de qualquer natureza, muito menos eleitoral. O senador Girão relatou abusos do ministro e disse: "Este é o país da ditadura em que a gente vive e nós não temos o direito com a população brasileira de fazer de conta que isso não está acontecendo. Está na hora do Senado acordar. Já passou da hora de o Senado se levantar no seu bicentenário. Por menos que um fato como este, já caiu até presidente dos Estados Unidos da América. Mas para a vergonha nacional e mundial, o nosso presidente do Senado assegurou, depois disso tudo que está acontecendo, de brasileiro morto, de recordista de apreensão de drogas, que é o Silvinei Vasquez, ficar preso sem nenhuma justificativa, de Felipe Martins mostrando que não viajou, ficar preso sem nenhuma justificativa, do inquérito sem fim das fake news, em que o mesmo juiz é o que julga, o dono da bola, o delegado, enfim. Olha só a que ponto nós chegamos." Girão lamentou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tenha declarado que vai ignorar as denúncias, como vem fazendo há anos. Ele relatou: "A reclamação é geral do nosso presidente do Senado Federal, porque é o seguinte, olha bem o que aconteceu. O Rodrigo Pacheco disse, depois de tudo que nós estamos vendo, inclusive desse vazamento da Folha, que não será aceito nenhum pedido de impeachment, praticamente jogando uma pá de cal em qualquer possibilidade." O senador alertou: "Essa atitude, essa fala, esse tipo de posicionamento desmoraliza esta casa perante todas as instituições verdadeiramente democráticas. Um escárnio para mais de 120 parlamentares." Vou repetir, 120 parlamentares e quase 1 milhão de cidadãos que em 2 dias já temos 827 mil assinaturas. Já passamos de 827 mil assinaturas do novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Girão questionou: "Agora existe um outro movimento, com brasileiro morto, até com os Estados Unidos interpelando instituições do Brasil sobre a censura flagrante que existe na mídia independente, e nós estamos vendo essa declaração do presidente Pacheco dizendo que não vai fluir pedido de impeachment. Que história é essa que não vai fluir? Que história é essa? Isso é um desrespeito com os senadores que querem ver a coisa correta, que querem ter os seus direitos colocados." Eduardo Girão fez um apelo aos colegas senadores que seguem apoiando os abusos e disse: "Cadê as pessoas de bem das instituições? Precisamos nos posicionar. Quem quer que seja parlamentar, seja juiz, seja um empreendedor, não podemos aceitar que uma pessoa mande e desmande no Brasil." Eu sei que existe aí um corporativismo grande no Supremo, porque ninguém vê voz dissidente, como tinha que ter, com firmeza neste momento. A gente vê muito pelo contrário, uma proteção. Mas era esperado isso, não é? Um poder está sobre os demais. Cabe ao Senado cumprir só o seu dever. Então, além das arbitrariedades cometidas nos processos de 8 e 9 de janeiro, não podemos nos esquecer das aberrações cometidas pelo mesmo ministro Moraes quando presidiu o TSE nas últimas eleições, que culminaram com um abraço efusivo recebido até pelo ministro Benedito Gonçalves durante a solenidade de diplomação do Lula, quando disse: "Missão dada, missão cumprida." Todo mundo quer entender que história é essa até hoje. Isso foi estranho. Nas eleições presidenciais de 2022, o TSE se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um dos candidatos. O senador Esperidião Amin, por seu turno, expôs como a saída do X, antigo Twitter do Brasil,
mostra que o país está se alinhando aos países mais totalitários do mundo, entrando para o clube das ditaduras abertas. O senador ironizou. Agora, o próprio presidente da República adotou uma nova classificação para distinguir ditadura de democracia. Tem o autoritário, tem o desagradável, que são, digamos, gêneros diferenciados do que é autoritário. E tem os países onde se aceita que haja democracia. Esperidião Amin explicou o simbolismo de expulsar do Brasil o símbolo da democracia e disse: o que nós temos que ter é a capacidade de fazer responder quem divulgou uma calúnia, uma difamação. E nós já temos instrumentos legais para isso. Agora querem primeiro convalidar o arbítrio que está acontecendo com esse inquérito 4781. Isso é um arbítrio, é um escândalo, é um escárnio contra o Estado Democrático de Direito. Vão querer coanestar isso, embutindo tanto no projeto de lei 2630, quanto no projeto de lei que trata de inteligência artificial e instrumentos de censura. É isso que essa claque que está empurrando o X para fora do Brasil está nos remetendo como nação para ter essas companhias autoritárias. O senador apontou que o Brasil se torna um pária no mundo livre. Ele disse: o Brasil está sendo empurrado para integrar um clube, muito pequeno, felizmente, de párias, ao considerar que na Venezuela não existe ditadura, existe um regime desagradável, e ao achar que o X, quando é expulso do Brasil, ou virtualmente expulso do Brasil, também não nos afeta, que nós estamos acima disso. Quem pensa assim está empurrando o Brasil para a condição de pária. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, meu querido senador, meu irmão Jorge Cajuru, muito bonito o seu pronunciamento, quero lhe cumprimentar por cada palavra. O senhor, nesse final de semana, estava muito emocionado, fez questão, né, de ser o primeiro, falou com o presidente da casa, ele assentiu e você honrou aí a homenagem, abrindo essa série de homenagens ao Silvio Santos. Eu quero, em primeiro lugar, meu assunto é outro, mas eu gostaria de manifestar a minha solidariedade
para a família, para os amigos, para todos os brasileiros, porque o Silvio Santos transcende a comunicação. Ele estava nas casas dos brasileiros todos os domingos, né, e com uma presença marcante, com seu carisma, com seu talento, um grande gestor, né, gerando aí milhares de empregos, contribuindo para o Brasil. Então, que a gente sabe que a vida ela é efêmera, que é uma passagem rápida, e ele cumpriu a missão, e o que nos liga eternamente é o amor. Então, milhões de brasileiros, eu acredito que o reencontro é certo com o Silvio pelo amor que nos liga eternamente, né? Então, presidente, no mesmo dia, olha só, eu sou uma pessoa que observo muitos sinais, né? E no mesmo dia em que o Brasil se emocionou profundamente com a partida do Silvio Santos, ontem, ícone, né, da boa comunicação. Na verdade, essa partida foi no sábado, e naquele mesmo momento, ontem foi um dia muito difícil, que é o domingo, o dia dele, mas o X, o antigo Twitter, uma das maiores e mais respeitadas plataformas do mundo, se retira do Brasil por causa da censura e da perseguição, com a ameaça até de prisão dos seus funcionários praticada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na última quinta-feira, nós realizamos no Senado aí uma importante audiência pública na Comissão de Comunicação e Direito Digital para discutir a ética na relação entre o poder público e as redes sociais. Eu vou aqui destacar um trecho. Estava lá o Alexandre Garcia, outro grande jornalista, estava lá o Alexandre Pitoli, participou Paulo Figueiredo, participou Ana Paula Henkel, né, uma turma boa que estava conosco na quinta-feira no Senado. Mas eu vou destacar um trecho. Eu sempre, de forma democrática, abro a palavra para as pessoas que lá estavam. Estavam mais de 10 senadores, inclusive o senador Espiridião Amin, que está aqui conectado, participou também da sessão. E eu abri a palavra, foram 5 horas quase de debate, eu abri a palavra para o público presente, né? E uma advogada, Carolina Siebra, que faz parte da Associação Nacional dos Familiares e Vítimas de 8 e 9 de janeiro, ela fez um pronunciamento ali em 3 minutos que me impactou profundamente, para a gente ver o momento que nós chegamos no Brasil. Qual seria a reação do Senado Federal no auge da Operação Lava Jato se a imprensa tivesse vazado o seguinte diálogo? Presta atenção, uma suposição de um diálogo entre o juiz Sérgio Moro, na época, nosso colega hoje, e o procurador Deltan Dallagnol. Imagina aí, imagina o escândalo. Vamos lá, vamos fazer aqui uma suposição. Se o juiz Sérgio Moro dissesse: eu quero prender essa pessoa, aí o procurador Deltan Dallagnol diz: mas não existem elementos para isso. Aí o juiz Sérgio Moro diz: use a sua criatividade. Olha só, o mundo cairia. E possivelmente seria considerado um gravíssimo escândalo, sujeito a duras punições da lei. E foi isso que a gente viu agora nos vazamentos que a Folha de São Paulo está publicando. Um diálogo muito semelhante a esse foi revelado agora entre o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, e o perito do TSE, Eduardo Tagliaferro, responsável pelo órgão especial de enfrentamento à desinformação, o órgão que eles criaram lá para perseguir, para monitorar quem critica eles, quem é de fora do sistema e de que quer a democracia no Brasil. Então, o juiz que representa o ministro Moraes simplesmente interfere na alteração de laudo técnico com o objetivo de produzir provas contra a revista Oeste, falando assim: use a criatividade, mesmo sendo dito para ele, pela equipe: olha, mas eles estão fazendo jornalismo correto, são notícias. E foi dito: use a criatividade. Esse é o país da ditadura que a gente vive, e nós não podemos, não temos o direito, com a população brasileira, de fazer de conta que isso não está acontecendo. Está na hora do Senado acordar. Já passou da hora do Senado se levantar no seu bicentenário. Por muito menos, senhor presidente, fato como esse já caiu até presidente dos Estados Unidos da América.
Mas, para a vergonha nacional e mundial, o nosso presidente do Senado assegurou, depois disso tudo que está acontecendo, de brasileiro morto, de o recordista de apreensão de drogas ficar, que é o Silvinei Vasque, preso sem nenhuma justificativa, o Felipe Martins mostrando que não viajou, preso sem nenhuma justificativa, o inquérito sem fim das fake news, né, que o mesmo juiz é o que julga, o dono da bola, o delegado, enfim. Olha só a que ponto nós chegamos. Nosso presidente Rodrigo Pacheco, que eu espero que nos represente o povo brasileiro, que não aguenta mais. Eu tive esse final de semana andando nas ruas aqui em Fortaleza. A reclamação é geral do nosso presidente, do Senado Federal, porque é o seguinte, olha bem o que aconteceu. O Rodrigo Pacheco disse, depois de tudo que nós estamos vendo, inclusive desse vazamento da Folha, de que não será aceito nenhum pedido de impeachment. Praticamente jogando uma pá de cal em qualquer possibilidade. Agora, veja bem, essa atitude, essa fala, esse tipo de posicionamento desmoraliza essa casa perante todas as instituições verdadeiramente democráticas. Um escárnio para mais de 120 parlamentares, vou repetir, 120 parlamentares e quase 1 milhão de cidadãos que em 2 dias, já temos aí 827 mil assinaturas, já passamos de 827 mil assinaturas do novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Não esquecendo, senador Cajuru, e o senhor não é por acaso que está nessa presidência hoje também, não existe coincidência, o senhor entregou comigo e o senador Stevenson nas mãos de Rodrigo Pacheco o pedido de impeachment há 2 anos atrás, com quase 5 milhões de assinaturas do Caio Coppola, também do ministro Alexandre de Moraes, com sucessivos abusos. Então, agora existe um outro movimento, com brasileiro morto, até com os Estados Unidos aí interpelando instituições do Brasil sobre a censura flagrante que existe na a mídia independente. Nós estamos vendo aí essa declaração do presidente Pacheco dizendo que não vai fluir pedido de impeachment. Que história é essa que não vai fluir? Que história é essa? Isso é um desrespeito com senadores que querem ver a coisa correta, né? Que querem ter os seus direitos colocados. Então, seria mais digno seguir o provérbio bíblico 17:28, que diz: até o tolo, estando calado, é tido por sábio. Ou seja, seria preferível o silêncio da omissão, mesmo numa covardia diante de tanto abuso de autoridade, tanto ativismo e tanta ilegalidade que está todo mundo vendo. Não tem como esconder, está todo mundo vendo. Por isso é fundamental o destravamento, senhor presidente. E eu faço um apelo, conclamos aos senadores da República do Brasil, nessa casa, não vou desistir disso, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que a gente destrave o PRS 11, que é um projeto de resolução do Senado, de autoria do senador Lazier Martins, que se encontra parado na CCJ desde 2019. O que é que faz esse projeto? Nele está previsto que o presidente do Senado terá que analisar pedido de impeachment de ministro do STF em até 15 dias. Caso não se manifeste, a maioria dos membros da mesa diretora deverá se pronunciar, cabendo ainda recurso ao plenário com apoio de 1/3 de senadores. E a gente tem 1/3 de senadores para levar para o colegiado, que deve ser respeitado num momento dramático, crucial do nosso país, que essa interferência de um poder sobre outro, a desmoralização de um poder sobre outro, que nós estamos vendo na República, está causando um caos institucional que faz o Brasil perder investimento e perder a autoestima dos brasileiros que estão desesperados com o que está acontecendo. Então, senhor presidente, essas novas e graves denúncias divulgadas pela Folha de São Paulo vêm reforçar também a importância de outra matéria semelhante produzida pelos jornalistas Michael Schellenberger e Glenn Greenwald, né, divulgando pela primeira vez os arquivos do antigo Twitter, agora o X, corajosamente autorizado por Elon Musk. Contas de parlamentares e jornalistas conservadores eram sumariamente suspensas por ordem oculta, entre aspas, ordem oculta do ministro, praticando censura prévia expressamente proibido pelo artigo 220 da nossa Constituição. O Musk denunciou que recentemente mais 8 contas do X
foram bloqueadas com a retirada ilegal de sigilos telemáticos a pedidos de Moraes. Dentre elas, as contas do senador Marcos Duval e da esposa de Daniel Silveira, preso há quase 2 anos. E olha, também a família Eustáquio entrou nessa suspensão e eu fiquei estarrecido com a denúncia que foi colocada pelo jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, falando que a filha de 16 anos de Oswaldo Eustáquio, nessa última busca e apreensão na casa da família, semana passada, a filha foi apalpada na vagina. Olha a que nível a gente está chegando no Brasil de desrespeito, de perseguição, né? Está na hora das pessoas de bem reagirem. Está na hora. Ninguém manda no Brasil. O Brasil tem instituições. Cadê as pessoas de bem das instituições? Precisamos nos posicionar. Quem quer que seja parlamentar, seja juiz, seja um empreendedor, não podemos aceitar que uma pessoa mande e desmande no Brasil, senhor presidente. Eu sei que existe aí um corporativismo grande no Supremo, porque ninguém vê voz dissidente como tinha que ter com firmeza nesse momento. A gente vê muito pelo contrário, né? É uma proteção, mas era esperado isso, né? O poder está sobre os demais. Cabe ao Senado cumprir só o seu dever. Então, senhor presidente, além das arbitrariedades cometidas nos processos do 8 e 9 de janeiro, não podemos esquecer das aberrações cometidas pelo mesmo ministro Moraes quando presidiu o TSE nas últimas eleições, que culminaram com um abraço efusivo recebido até pelo ministro Benedito Gonçalves durante a solenidade de diplomação do Lula, quando disse missão dada, missão cumprida. Todo mundo quer entender que história é essa. Até hoje isso foi estranho. Nas eleições presidenciais de 2022, o TSE se comportou, eu já disse várias vezes aqui, como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um dos candidatos. Enquanto a campanha do Lula teve apenas 6 proibições de divulgação, a campanha de Bolsonaro teve mais de 50. Dentre as proibições impostas, algumas verdades públicas que todo mundo conhecia há décadas, né? Como, por exemplo, a questão do aborto e das amizades de Lula com ditadores sangrentos e corruptos, como Nicolás Maduro e Daniel Ortega. 3 meses depois da eleição, isso não podia ser dito durante o processo eleitoral, o Lula recebe o Maduro com honras de Estado no Brasil. Está aí o resultado. Está aí o resultado. Fica passando pano, não declara que foi fraude, como a maioria dos países já declarou, porque é algo escancarado. O servidor Alexandre Machado, responsável pelo controle das inserções eleitorais no TSE, foi injustamente demitido por ter revelado a subtração irregular mais de 1 milhão de inserções da campanha do ex-presidente da República. Esse assunto ficou parado. Nós fizemos audiência pública, graves revelações, e esse assunto, como muita coisa no Brasil, é proibido. Está errado. Democracia não tem assunto proibido. Ficou também, lamentavelmente, marcado o voto envergonhado da ministra Carmen Lúcia a favor da censura prévia a um documentário do Brasil Paralelo que, segundo ela mesma, era algo flagrantemente inconstitucional. E ela disse, não, censura foi uma coisa, um recado que passou. Censura é inadmissível, cala a boca, já morreu, mas até o dia da eleição pode. É um negócio surreal. Concluindo, senhor presidente, já lhe agradecendo aí pela tolerância. Diante de tantos e contínuos ataques ferindo frontalmente nossa Constituição, vamos acelerar a coleta de assinaturas de apoio ao novo pedido do impeachment coletivo de Alexandre de Moraes, que já conta aí, como eu falei, com quase 1 milhão. São 827. Hoje a gente deve atingir 1 milhão de cidadãos brasileiros. Dia 7 de setembro, nós teremos uma grande mobilização nacional, né, em todo o Brasil, não apenas na Avenida Paulista, em todo o Brasil, que é a população clamando, sem medo, né, sem medo, e se posicionando pelo que ela está pedindo nas ruas, que não aguenta mais essa ditadura, né? E estará nas mãos, mais uma vez, e da consciência dos senhores e senhoras senadores da República, que compõem essa legislatura, uma importante e histórica decisão: cumprir com a responsabilidade, o dever constitucional e moral para a abertura do processo de impeachment, ou ficar para sempre registrado na história, cada um de nós, cada um desses 81, olha a nossa responsabilidade, nos 200 anos, vamos ficar marcados para a história como alguém que preferiu a omissão
covarde ou totalmente fora do que é o desejo da população brasileira diante de uma grave injustiça contra a democracia e todo o povo brasileiro clamando. Então, a frase que eu quero encerrar hoje, né, com um dos maiores estadistas da história, Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte, abro aspas, pecar pelo silêncio, quando se deve agir, transforma pessoas em covardes. Alguém tem dúvida? Tem um pingo de dúvida que a Constituição brasileira não está sendo violada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitá-la? Quem é que pode fazer alguma coisa? Só nós, o Senado Federal. Então chegou a hora desse levante. Eu tenho certeza da capacidade, do espírito público de cada colega, que talvez tenha tido muita paciência nesse momento, mas chegou a hora, a sociedade está gritando, está clamando, não dá para segurar, temos que cumprir o nosso papel e esses 200 anos não é por acaso, é o bicentenário do Senado e nós podemos fazer isso pelo bem da democracia, para a volta do reequilíbrio entre os poderes da República, para que o povo brasileiro não tenha mais medo de se manifestar nas redes sociais, porque hoje ele está com medo, segundo pesquisas recentes, 61%, com medo de retaliação dos poderosos. Que democracia é essa que nós temos no Brasil, com tantos arbítrios daqueles que deveriam ser os primeiros guardiões? Que Deus ilumine cada consciência de cada senador da República, que a gente possa cumprir o nosso papel juntos, de forma tranquila, serena, respeitando as pessoas. Mas quem errou precisa ser analisado o processo com direito à ampla defesa contraditória, o que não tem tido essas pessoas que estão sendo aí violadas com presos políticos no Brasil hoje, famílias destroçadas, né, no todo o país, milhares de famílias por causa do arbítrio de poucos e da omissão nossa do Senado Federal. Que Deus nos ilumine e nos guie. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. E eu que agradeço, senador Eduardo Girão, do seu amasta tribuna. Muito obrigado, presidente, senador Cajuru Nasser. Eu quero dizer que eu vi com muita atenção as palavras, especialmente as proferidas a propósito do Silvio Santos, e o Isalci foi muito feliz quando disse: morreu o Senor Abravanel. Silvio Santos certamente não morreu, nem vai morrer, porque vai perdurar para sempre como um exemplo de cidadão, de empreendedor, e de empreendedor com critérios e padrões sociais como você, como Vossa Excelência, presidente Cajuru, demonstrou aqui. Um homem que motivava os seus colaboradores e sempre demonstrou que cada pessoa era uma pessoa. Portanto, com a sua complexidade, ele respeitava por isso. O senhor falou de um episódio do Show do Milhão, mas eu participei de um episódio com outros políticos. Lá estava Mercadante, Paulo Maluf, Olívio Dutra, Antony Garotinho. Éramos um grupo de 9 políticos de um programa Show do Milhão, em que nós disputávamos no coletivo. E o Gadelha participou, o deputado Gadelha participou individualmente e saiu muito bem. Foi muito curioso participar daquele coletivo, né, de 9 integrantes do Show do Milhão. E eu já lhe passei, pede para a sua secretária dar uma olhada, numa pergunta que me tocou, ou seja, foi atribuída a mim responder uma pergunta. E a pergunta não estava bem escrita, porque dizia qual palavra dessas 4 não pode ser escrita no plural. Não é bem assim. Não flexiona no plural. E eu até debati com o Silvio: olha, essa pergunta não está bem feita. Mas era ônibus, nariz, português e uma outra, e freguês. Essas outras, com exceção do ônibus, flexionam o plural respectivo. E um ônibus, 2 ônibus. Existe no plural, e ela é escrita no plural, só que não muda. E ele aceitou a minha ponderação, que era muito difícil acontecer naquele exíguo espaço de 30 segundos. Ele aceitou, eu acertei, né? E até lhe mandei essa cena para você acrescentar as suas memórias sobre o Silvio. Ele realmente foi uma figura extraordinária, e o Brasil mostrou nesse fim de semana a unanimidade
que ele era como empreendedor e como dono do domingo, né? As famílias brasileiras, em grande número, tinham o seu domingo pautado pelo programa do Silvio Santos. E ele é, portanto, a face bonita, duradoura, perene da imprensa e da televisão brasileiras. E eu uso isso como preâmbulo para falar sobre o que deve nos preocupar no atual momento em matéria de imprensa e liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Foi anunciado neste fim de semana, o que já vinha sendo ameaçado há mais tempo, de que o X, ou seja, o Twitter, famoso Twitter, vai sair do Brasil. E vai sair do Brasil porque os integrantes do seu escritório se sentem ameaçados. E não estão sendo ameaçados por uma gangue de rua, não. Estão sendo ameaçados por prepostos do judiciário brasileiro. Ou seja, estão sendo intimidados. Nós vamos, consumada a saída do X, ou seja, do Twitter do Brasil, quem serão as nossas companhias? Quando nós olharmos para o lado, agora eu vim para um clube, para um outro clube. Eu frequentava um clube onde o X participava, e agora eu vou para um outro clube onde ele não participa. Não deve participar da Venezuela e não deve participar de outros países que são designados como detentores de poderes autoritários, já que agora o próprio presidente da República adotou uma nova classificação para distinguir ditadura de democracia. Tem o autoritário, tem o desagradável, que são, digamos, gêneros diferenciados do que é autoritário, e temos os países onde se aceita que haja democracia. Nós estamos indo, senador Cajuru, o senhor que é o nosso representante mor da imprensa livre e resistente, como o senhor mesmo mostrou hoje, o senhor resistiu a demissões absurdas e superou-as. Nós vamos olhar para o lado, depois que o X sair daqui, não que ele seja o símbolo da perfeição, mas ele é símbolo da democracia. Porque o que nós temos que ter é a capacidade de fazer responder quem divulga uma calúnia, uma difamação, e nós já temos instrumentos legais para isso. Agora querem colocar primeiro, convalidar o arbítrio que está acontecendo com este inquérito 4781. Isto é um arbítrio, um escândalo, um escárnio contra o Estado Democrático de Direito. Vão querer cohonestar isso, embutindo, tanto no projeto de lei 2630, quanto no projeto de lei que trata de inteligência artificial, de instrumentos de censura. É isso que esta claque que está empurrando o X para fora do Brasil, nos remetendo como nação para ter essas companhias autoritárias, é isso que estão tentando. E sempre com um livro por editar ou para lançar, um livro sobre inteligência artificial, mas sobre liberdade de expressão e responsabilidade, segundo a versão de quem está exercitando o autoritarismo. Veja bem, é mais ou menos como aquela parábola que nós vivemos com a tal nova lei de impeachment, que coonesta o que foi feito sob a presidência do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Collor foi cassado e teve 8 anos de direitos políticos cassados também. Já a presidente Dilma teve uma aplicação diferente. Para conestar essa interpretação, chegou-se a propor uma nova lei para impeachment, cujo principal objetivo é conestar o que aconteceu. Então, eu queria chamar a atenção para essa palavra desagradável, pária. Pária é pária. É uma casta. E uma casta, infelizmente, degradada pelo seu uso e pelos costumes. O Brasil
está sendo empurrado para integrar um clube muito pequeno, felizmente, de párias, ao considerar que na Venezuela não existe ditadura, existe um regime desagradável. E ao achar que o X, quando é expulso do Brasil, ou virtualmente expulso do Brasil, também não nos afeta. Nós estamos acima disto. Quem pensa assim está empurrando o Brasil para a condição de pária. E é sobre esta reflexão, que eu mesmo considero desagradável, mas necessária, com esta reflexão que eu pretendo concluir essa breve intervenção, presidente, em que a memória de um democrata que sabia resistir quando pediam que demitisse alguém e que estabeleceu a meritocracia no seu empreendimento e por isso foi bem sucedido, o Silvio Santos, né? Homenageio o Silvio Santos ainda dizendo: que pena que tem gente que não age como agiria o Silvio Santos. Muito obrigado.